Aí, estamos gravando. Então, a gente falou sobre a pergunta certa na hora certa, a gente falou sobre as perguntas abertas e as perguntas fechadas, falamos sobre essa escuta totalmente aberta, sobre essa questão do dormir a alma, né? Que quando você escuta uma pessoa, você tem que dormir a sua alma, né? Você tem que se despir das questões de simpatias e antipatias que estão na alma, né? Isso é uma coisa da alma. Uso da objetividade atrelada à intuição. A gente falou um pouco da questão da diferença entre ego e intuição. Aí a gente falou sobre espelhar a experiência que está sendo narrada. Deixa eu... Aí eu falei sobre a questão dos olhos são a janela da alma. E deixa eu ver se eu senti. Aí a gente falou, a gente terminou a nossa aula falando sobre a importância da gente compreender a biografia humana para trabalhar esse olhar compassivo. E aí eu falei um pouquinho disso. Aí eu falei um pouquinho disso, e hoje eu vou começar a nossa aula nesse lugar que a gente conversou um pouco sobre a questão do espelhamento. Aí eu trouxe um exercício, não sei se rolou o exercício. Coloca aí no chat quem estava na última aula se rolou esse exercício de pegar uma situação própria e aplicar qualquer, pode aplicar o método todo, ou pelo menos um do que ele fala. Mas hoje a gente vai falar sobre a criança e a vulnerabilidade, tá? Por quê? O que o Gabor Maté vai falar? Ele vai falar que tudo está na infância, né? A grande parte dos traumas, e eu me arriscaria a dizer que todos os traumas estão na infância, né? Hoje eu comprei um livro sobre síndrome do pânico e ansiedade do Rudolf Steiner, que eu fui na Sociedade Antroposófica hoje, e eu tô louca para ler porque ele vai falar sobre a questão da reação do corpo após uma sensação traumática. E eu li que ele vai falar que, por exemplo, um desastre que você sofre, sei lá, uma queda de um avião, às vezes não é tão grande quanto um trauma psicológico mais profundo, assim. Eu não vou falar muito porque eu não li ainda, mas eu peguei essa parte e eu gostei. Então a gente vai falar sobre a criança e a vulnerabilidade. Só que antes eu queria trazer para a gente olhar as questões do espelhamento. Porque eu comecei a olhar para isso e falei, bom, acho que é importante a gente entender essa questão do espelhamento. E a questão do espelhamento, para quem não estava na última aula, é a questão da biografia humana. Essas leis do desenvolvimento dos setênios, tá? 0 ao 7, 7, 14, 14, 21. E são setênios, e os setênios eles têm espelhamentos, que eu vou explicar agora. O que são os espelhamentos? Então, vou começar aqui do 0 ao 7. Então, eu tenho 0 ao 7, que é o que a gente fala, a lei é o mundo é bom. E aí, esse setênio, ele só vai espelhando. Então, quando que ele espelha de novo na minha vida? 35, 42, 49. Né? Ele vai espelhar 35, 42 e 42, 49. Isso daqui, eu fiquei pensando pra gente falar, isso aqui é uma metamorfose da alma. Então, a gente começa com o mundo é bom. Esse mundo é bom, ele sofre uma transformação que vai, vamos dizer assim, desenvolver a alma da consciência, e essa alma da consciência sofre uma transformação que vai desenvolver a alma imaginativa. É a mesma coisa nesse daqui. A gente começa com o mundo é belo, aí a gente tem uma transformação que daí a gente tem o trabalho da alma do intelecto, depois a alma inspirativa, e aqui o mundo é verdadeiro. Então, assim, isso eu vou trazer na fala de hoje, porque a gente vai falar sobre a criança, né? Eu acho que a primeira coisa que, quando eu comecei a falar sobre vulnerabilidade de criança, e eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter de noção
quando a gente vai falar sobre a criança, e aqui eu falo 0 ao 7 principalmente, é que a criança não checa a realidade. Ou seja, a criança ela é totalmente aberta e receptiva e ela não vai avaliar se isso é verdade ou não. Ela vai estar receptiva a isso, aberta. De acordo com que a criança vai crescendo, ela vai cada vez mais tendo essa coisa do checar a realidade. Mas uma criança, vamos pegar um recém-nascido. Para o recém-nascido não existe realidade ou não, tudo é realidade. Absolutamente tudo que um recém-nascido vive, ele introspecta, ele vivencia aquilo como real. Ele não vai falar, não, isso não é verdade, isso é. Ele não tem esse discernimento. A criança de 0 ao 3 também. O discernimento ele vai começar, o primeiro discernimento que o ser humano tem é entre eu e o mundo. Porque a criança vai falar eu com 3 anos. Até os 3 anos ela não tem o discernimento o que é ela e o que é o mundo. Então ela está num estado totalmente receptivo. Isso vai até os 3 primeiros setênios, é esse estado de receptividade às experiências. Então, 0 ao 7, 0 ao 7, 7, 14, 14, 21, que são a base, né, dos 3 primeiros setênios, a gente está num estado de mais receber as experiências do que elaborá-las e colocar no mundo. Então, são 3 setênios em que o mundo impacta a nossa formação. Nas leis da antroposofia, o que vai ser falado? No primeiro setênio, é interessante que a criança tenha uma experiência do bom. Então, que o mundo seja bom, as experiências do bom. No segundo setênio, é interessante que a criança tenha a experiência do mundo impactar ela através do belo. E no terceiro setênio, é importante que o adolescente, né? Eu acho que eu trabalho muito com essa faixa etária, porque também é da sexualidade, do verdadeiro. O mundo é verdadeiro. É interessante que o adolescente, por isso que a gente não deve impor coisas para adolescente ou ser uma coisa, falar uma coisa que a gente não é. A pior coisa que você pode fazer para o adolescente é falar uma coisa para ele que ele sabe que você não faz. Daí que você não vai ter moral nenhuma com ele. Então, o que a gente pode ver aqui é que os 3 primeiros setênios é muito mais sobre receptividade do que... E é aí que estão os traumas. Porque é aí que, por exemplo, quando o mundo não é bom, ou quando o mundo não é belo, ou quando eu não tenho esses lugares seguros. Então, os traumas, eles estão nesse lugar. Depois é só espelhamento disso. A gente vive experiências depois, né, que vai só espelhando esses processos. E aí a investigação compassiva, ela busca, eu vou trazer de novo esse conceito, ela busca compreender a realidade por meio da intuição e da objetividade. E aí é interessante porque eu trouxe isso, porque para a gente investigar algo, é importante a gente ter critérios, né? Na investigação dedutiva goetheanística, ela vai falar sobre a importância da observação. Então, em vez de eu ir para uma pesquisa já determinada com o tipo de resultado que eu quero, então, sei lá, eu quero provar tal coisa, então eu vou fazer uma pesquisa para provar o que eu quero. Na antroposofia, a gente não vai com a resposta, a gente vai com a pergunta, e a gente deixa o fenômeno da pergunta atuar. Na questão dos... Mas é interessante, na investigação compassiva, a gente ter os critérios dos setênios para fazer a investigação. Porque é aí que está. Porque aqui eu estou juntando o Gabor-Maté com a antroposofia. Eu acho que essa é a inovação desse encontro. Né? Eu estou pegando o Gabor e estou pegando a antroposofia e estou juntando isso. Estou pegando a investigação compassiva e estou somando esses 2 conhecimentos. Eu acho que esse é o diferencial desse encontro. Assim. Então, é interessante para você fazer investigação compassiva
além de você ter a questão da objetividade e da intuição, é interessante você ter os 3 critérios das 3 leis da primeira fase de vida. E é isso que a gente vai falar hoje. O que é o critério do bom, né? O que você usa, né? Que é o 0 ao 7. O critério do bom, ele diz respeito sobre que tipo de segurança emocional essa criança teve. Por que essa segurança emocional é importante? Porque é ela que funda o indivíduo livre e espontâneo. Porque a segurança emocional, né, um ambiente seguro emocionalmente, um ambiente onde tem a segurança emocional, onde tem um suporte emocional, uma sustentação emocional, ela preserva e protege a liberdade de ser o que se é, né? Então, eu vou dar um exemplo básico. Numa birra de uma criança em que ela grita, berra, o Gabor vai falar muito que a raiva da criança é fundamental. Ele fala, quando uma criança sente raiva, é quando ela mais precisa de acolhimento. Então, essa segurança emocional que o adulto representa nesse primeiro setênio dá a oportunidade. Raquel chegou. Deixa eu entrar. Então, ela dá a oportunidade para a criança ser livre com as emoções dela. Se eu sentir raiva, não tem problema. Oi, Raquel. A gente está. Boa noite. Tudo bem? A gente está falando sobre os critérios que eu trouxe da antroposofia, mas está gravado, então você pode assistir depois do que você perdeu. Estou gravando. Beleza, obrigada. Imagina. Então, o critério do bom, né, no processo de investigação compassiva é bem olhar para esse setênio, como que foi, né? Daí fazer as perguntas em cima desse critério. O ambiente seguro permite a autenticidade. Por quê? Eu me sinto livre e espontâneo. E é nessa liberdade, nessa espontaneidade que eu floresço a minha autenticidade. O critério do belo, ele relaciona com essa apreciação estética. E vamos olhar aqui para a estética, não a estética que é incutida na gente, a estética padrão. Vamos olhar, por exemplo, a natureza e a arte como referência estética aqui. Porque eu sempre falo isso nas formações de professores ou mentorias que eu dou. O melhor padrão de estética que a gente tem é a natureza, né? Então, a natureza é um padrão muito bom do que é uma estética, né? Do que é estética. Então, vamos pensar nesse sentido. Então, nesse critério, você investigar, né? Quando você está falando de 7-14, é você investigar como que foi a relação dessa criança, desse indivíduo, com a apreciação estética. Ela viveu num espaço que nutria a criatividade, ela viveu num espaço que nutre, um espaço que nutre a criatividade, ou era um espaço hostil, ou um espaço, vamos dizer assim, vamos pensar uma imagem, pensei numa imagem árida, ou foi um lugar árido de criatividade. Né? E o terceiro critério é o critério do verdadeiro. Esse critério envolve a busca pela honestidade e autenticidade. Então, o que eu vejo aqui, né? É a questão de que se esse indivíduo ele viveu num ambiente verdadeiro, ele viveu num ambiente onde o diálogo acontecia, onde as coisas eram faladas ou as coisas eram silenciosas. Né, onde ele não era escutado. Então, na investigação compassiva, como a gente trabalha com perguntas, é interessante que a gente olhe para esses critérios na hora de fazer perguntas. Porque a gente vai menos. Porque como ainda a gente está desenvolvendo a nossa intuição, eu fiquei pensando muito isso, pelo menos na minha experiência, que ainda não me sinto tão segura assim. Vou falar essa palavra, mas não me sinto tão segura com a minha intuição, né?
O Gabor Maté, ele vai falar que o método de investigação compassiva é a intuição e a objetividade. Eu, que sou uma pessoa que sinto que estou desenvolvendo uma intuição, estou me curando de coisas para que essa intuição possa ser mais ouvida por mim mesma. Ela existe, mas eu ainda tenho dificuldade de escutar ela. Então, isso do setênio, de ter esses critérios na hora que eu vou trabalhar com a investigação compassiva nos meus processos, né? Eu faço isso com tudo, faço isso com a minha filha, faço isso com a minha mãe, faço isso com a minha irmã, faço isso com as pessoas que vêm fazer mentoria, faço isso com quem faz mapa astral comigo, um grupo de estudo. Eu uso esses critérios porque eles me ajudam a mais ainda me conectar com a minha intuição. Então, eu coloquei aqui que para fazer as perguntas certas, a gente usa esses critérios. E por isso que é sempre interessante você, por exemplo, você está num processo, você começar a trocar perguntas. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Eu faço muito isso. Eu faço muito quando uma pessoa começa a contar uma história para mim, ela começa a falar sobre uma história que ela viveu, tal. Eu sempre pergunto: quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Porque a hora que ela me fala a idade dela, eu consigo fazer o quê? Eu consigo me localizar no mapa. Lógico, a gente está falando de primeiro setênio, mas eu faço isso para todos os setênios, porque daí eu tenho uma compreensão em que fase que ela está de vida. Mas no caso, por exemplo, eu estou dando uma mentoria para um amigo sobre a criança interior, e eu tenho falado para ele, ele me conta uma história, eu falo, tá, mas quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 9 anos. A gente já sabe onde ele está. Ele estava nessa vivência do eu. Então, eu acredito que a investigação compassiva, ela vem esse trabalho da intuição, ela vem esse trabalho da objetividade, e eu adiciono ainda esse trabalho da consciência do local biográfico que aquela pessoa está, ou esteve no momento da narrativa que ele está te contando. Então, a infância, ela é o período onde a gente se encontra mais próximo da nossa essência. Quando você pega um bebezinho no colo, sei lá, um bebezinho de 2, você tá com um pedaço do céu na mão. Eu sempre falo isso. Um bebezinho recém-nascido, ele é um pedaço do céu na sua mão, porque ele é totalmente espiritual. Ele ainda é espiritual, o bebezinho pequenininho. Por isso que às vezes eu estou em algum lugar, tem um bebezinho pequenininho, aí tem gente gritando, chacoalhando o bebezinho. Isso já é a gente não enxergar o bebezinho como um ser extremamente espiritual, isso já causa traumas. A gente não respeitar esse lugar sagrado do bebezinho recém-nascido. Eu vou dar um exemplo prático de eu estou descobrindo um trauma do abandono em mim. A sensação do abandono que eu tenho. E aí, um dia minha mãe soltou uma para mim, ela falou assim: ah, então, quando você nasceu, você ficou no berçário e as enfermeiras falavam para mim aproveitar, porque nos próximos dias não ia ser mais assim, eu ia ter que ficar cuidando, e elas só levavam você para amamentar. Ela contou isso, tipo, meio que brincando, assim, eu fiquei pensando, cara, eu tinha acabado de sair da barriga, eu tinha acabado de chegar no mundo, no estado mais de vulnerabilidade possível, e eu ficava horas num bercinho da maternidade sozinha. É claro que eu vou interpretar como abandono. É claro que eu vou interpretar como a solidão do mundo. Porque é o que eu falei, criança não checa a realidade. Naquele momento de maior vulnerabilidade, eu estava a maior parte do tempo sozinha. E eu não checava a realidade, eu não sabia. O sentimento era de solidão. Eu não estava próximo da minha mãe, né? Então, aí
já começa o trauma, né? Aí já começa a construção mais sutil da psique. E é engraçado, porque foi um processo de investigação, assim, e eu tive que ter muita compaixão pela minha mãe, porque ela falou isso como se não, né, tipo, eu acho que a investigação compassiva não é, antes de mais nada, não é sobre o outro, é sobre você mesmo fazer essa investigação com você. Porque quando eu escutei essa história, eu senti uma dor e eu ia entrar num estado de vítima, eu já ia entrar num estado completamente de revolta, né? De falar, porra, como você faz isso comigo? Ou tipo, agora eu tô, por isso que eu tô toda fodida, né? Desculpa a palavra. Mas eu tive que ter compaixão por mim mesma, para não entrar no lugar de vítima, para não entrar no lugar de não ter, assim, tô quebrada, e pegar aquele bebezinho agora. Pegar esse bebezinho dentro de mim que ficou lá e pegar ele no colo e falar, não, mas agora tá tudo bem, eu te seguro. Você tá no meu colo. Né? E porque eu percebi que aquele bebezinho ficou lá. Aquele bebezinho ficou lá. Ele nunca. Antes de descobrir isso, esse bebezinho que tinha acabado de nascer, ele estava lá, sozinho. E aí, quando ela contou isso, eu saquei e falei, putz, agora eu tenho que pegar esse bebezinho e dar colo para ele. É a única coisa que eu posso fazer. Minha mãe não vai pegar eu no colo. Minha mãe não vai pegar esse bebezinho no colo agora. E aí, quando eu fiz esse movimento, foi como se eu tivesse me aproximado da minha essência, porque aquele bebezinho é a minha essência. É o meu estado, meu maior estado, no meu maior estado de vulnerabilidade é onde está o meu maior estado de autenticidade, de receptividade, de amor, de pertencimento, né? E aí eu queria trazer uma reflexão que se conecta ainda com essa questão da criança, que eu vi outro dia e eu tenho pensado muito sobre isso. Eu estou falando muito da criança, mas vamos olhar para as nossas, todo mundo aqui tem uma criança, tem um adolescente, todo mundo tem um 0 ao 7, um 7, 14, um 14, 21 dentro de si, né? Então, quando a gente fala de educação, vou falar um pouquinho de educação, porque, na verdade, na antroposofia, educação é autoeducação, tá? O resumo da educação na antroposofia é educação, é autoeducação. Se você se autoeduca, se você se trabalha, você vai educar muito bem qualquer pessoa. Que é a questão da educação como desenvolvimento ou comportamento. Educação é sobre desenvolvimento ou é sobre comportamento? Desenvolvimento, Raquel, olhe seus lábios aí. Por quê? Porque o comportamento, ele é uma regra que te falam, você tem que ser assim. O comportamento correto, que é da onde nasce o trauma também. Porque se você me diz que eu tenho que ser assim, mas eu não sou assim, eu estou errada, eu tenho que mudar quem eu sou, então. Entendeu? E é engraçado, porque a gente vive numa sociedade que educa a partir de comportamento. Na escola, se a gente vai, eu como professora, né, na escola a gente vai, o aluno ele tem que se comportar, não pode levantar da cadeira, tem que pedir para o professor beber água, tô falando das coisas mais simples. Não pode gritar, não pode falar alto, só pode falar a hora que levanta a mão e o professor fala. Tudo isso eu estou ditando o comportamento certo dentro da sala de aula. O que acontece quando isso é feito? Eu vou começando opa, isso aqui eu não posso fazer porque não é aceito. Isso aqui eu não posso fazer porque não estou aceito. No desenvolvimento é diferente, porque no desenvolvimento, quando o professor já compreendeu o que é sobre desenvolvimento, a questão é sobre revelação. Eu adoro. É sobre quem é esse ser humano e o que ele está revelando para mim. Então, é mais sobre uma postura receptiva ao processo de revelação, de desenvolvimento da revelação daquela essência, do que sobre
eu vou te dizer o comportamento certo. Eu gosto de falar, eu tive uma conversa muito boa com uma live muito boa com um amigo meu que é pedagogo, e a gente falou sobre isso. Quando você pega uma semente na mão, ela carrega o potencial para construir uma floresta inteira. Uma semente tem o potencial para construir uma floresta inteira. E a semente, ela já é. Você vai plantar, você sabe que vai dar abacate. Você planta uma semente de abacate, dá abacate. Você planta uma semente de maçã, dá maçã. Você planta uma semente de alface, dá alface. Com a gente não é diferente. A gente já é. A gente já nasce sendo o que a gente é. O processo de desenvolvimento humano é esse se desabrochar, as fases da vida é isso, é esse desabrochar, esse crescimento, esse desenvolvimento. Tem a fase do germinar, tem a fase do florescer, tem a fase dos frutos, tem a fase da reprodução para você desenvolver. Então, essa deveria ser a perspectiva da educação. Mas não, a educação é a perspectiva do comportamento, e o comportamento, essa perspectiva de ditar comportamento é traumática, porque nega o que eu sou na minha essência e eu tenho que ficar me adaptando para ser aceito. Então, eu vou pondo camadas na minha personalidade para ser aceito nos ambientes. Na investigação compassiva, a gente olha para isso, a gente olha para o comportamento que foi incutido pelo ambiente. Por trás dele, a gente compreende o tipo de desenvolvimento que foi bloqueado. Então, quando a gente está olhando para uma narrativa, a gente consegue, a pessoa está contando, a gente consegue tentar, é bom a gente tentar imaginar qual que é esse comportamento aí, né? Que nem, por exemplo, vamos dizer assim, o comportamento que eu falei da minha sensação de rejeição, né? Eu estou muito tendenciosa a automaticamente concluir que eu estou sendo rejeitada. Isso foi uma coisa que eu percebi, é um comportamento que eu tenho, né? E por que foi incutido? Por que eu incuti esse comportamento? Aí eu cheguei, porque o que aconteceu? O ambiente que eu recebi foi essa experiência que eu narrei. Então, o ambiente, enfim, ele falou para eu não, que eu estou só, entendeu? Que eu estou só. Então, o que isso bloqueou? Bloqueou a expressão da minha essência. Eu sempre falo, nossa, se eu falar isso, talvez eu não seja aceita. Se eu não fizer isso, eu vou ser rejeitada. Eu faço uma leitura da rejeição. Eu sempre faço uma leitura automática da rejeição. Né? O que bloqueia? Bloqueia a minha autenticidade, bloqueia a minha espontaneidade, bloqueia tudo isso. Esse desenvolvimento bloqueado, ele está sempre relacionado com a autenticidade. No fundo, a gente sempre vai acabar caindo nesse lugar da autenticidade. Que é o que eu falei, a gente é desde o dia que a gente nasceu. Né? Então, quando a gente fala de trauma, o Gabor Maté, ele vai falar isso, ele vai falar que o trauma, eu acho que eu já falei isso, que o trauma ele não é uma questão do que aconteceu fora e você recebeu. O trauma é o que aconteceu dentro de você, o que aconteceu dentro de você quando algo aconteceu. Por exemplo, a gente pode, duas pessoas viverem a mesma experiência, mas cada um interpretar de um jeito e desenvolver um tipo de bloqueio. Entendeu? Então, o Gabor Maté ele vai falar que o trauma, e ele vai falar, né, no documentário A Sabedoria do Trauma, que o trauma ele não é uma coisa ruim, mas ele é um aviso, ele é um fenômeno que acontece. Né? E aí, eu queria trazer isso daí, acho que a Anne vai sacar, porque eu falei no grupo de estudo de vulnerabilidade. Quando a gente fala de vulnerabilidade, existem esses 5 mitos sobre a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é fraqueza, vulnerabilidade não é comigo,
Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Vulnerabilidade, eu me garanto sozinho, ou seja, se eu não me garantir sozinho, eu sou vulnerável, eu não posso ser, eu tenho que me garantir sozinho. E se eu for vulnerável, eu serei rejeitado ou rejeitada. Aí eu pus isso para a gente pensar. Se o maior estado de vulnerabilidade a gente pode ver na criança, a gente vê isso na criança. A criança, quando ela é vulnerável, ela é fraca. Quando ela é a vulnerabilidade, ela é sobre expor totalmente a vida. A questão, por que eu quis expor isso? Porque isso são mitos sobre o que a vulnerabilidade é. Mas a grande verdade da vulnerabilidade é a vulnerabilidade é o estado de entrega, é o estado de receptividade, é o estado da criança. Criança é a imagem da vulnerabilidade. E aí sempre me vem quando eu falo das crianças que tem lá no testamento que o céu é das crianças. Então, para a gente fechar essa conversa, e aí a gente conversar um pouco sobre isso, por favor, tragam coisas para a gente trocar sobre isso, que se eu fosse, eu gosto muito da síntese, eu gosto muito de fazer síntese das coisas. Assim. Se eu fosse resumir tudo isso que eu falei, se eu fosse trazer uma frase nessa aula, é sempre sobre pertencimento. Quando a gente está falando de trauma, a gente está falando de não pertencimento. Em algum aspecto, eu não me senti pertencente. Então, eu acho que é isso. Raquel, só para te contextualizar, a gente começou a aula, eu comecei falando dos espelhamentos, porque a gente conversou na última aula, né, sobre isso. E aí eu comecei falando sobre essa questão da metamorfose, né, que vai sendo feito, o mundo é verdadeiro, a alma da sensação, alma intuitiva, só para gente que a gente ficou na dúvida, que a gente conversou, e aí eu trouxe só para a gente ter isso aqui. E aí eu comecei falando sobre esses 3 primeiros setênios, os traumas estão aí, nesses 3 primeiros setênios, depois você só vai ficar espelhando isso, né? Vai ficar espelhando para você resolver isso. E eu falei sobre essa questão básica para mim, quando eu vou lidar, que a criança não checa a realidade. A criança não vai checar se o que você está fazendo é porque você está cansado ou não. Ela vai viver aquilo como real. Então, ela é totalmente receptiva. Só para, acho que isso é interessante, essa questão da criança não checa a realidade, ela é muito fundamental a gente entender isso, assim. É muito importante a gente ter isso em mente. Acho que é isso. Eu tinha deixado esse exercício na última aula, não sei se rolou fazer, se alguém fez, compartilha. E vamos trocar sobre isso que a gente falou. Vou interromper aqui, se alguém ficou com dúvida, se alguém, Ana, não entendi isso, Ana, fala mais isso, é só me dizer. Oi, Bolsa. Ana, você que vem da área da educação, né? Inclusive, a tua empresa é Nova Educa. Como a gente levar isso para dentro dessas coisas que estão muito institucionalizadas? Entendeu? A gente sabendo disso, às vezes eu me sinto tão impotente diante de acontecimentos e de fatos que tem um regulamento, tudo regula as relações.
E tudo regula com foco, às vezes, numa questão que é material. A empresa existe para dar lucro, e eu percebo que as escolas também, às vezes, universidades estão virando um caça-níqueis, sabe? Uma coisa assim, então está se perdendo um pouco, né? Aí a gente entra nessa esfera hoje da inteligência artificial, onde dificulta muito toda a nossa autenticidade, porque às vezes isso afeta o nosso pensar, né? Você para de pensar e vai usar um robô para facilitar o seu tempo, o seu trabalho, a sua entrega. Então, esse desenvolver, quanto que está sendo, né, comprometido aqui nessa época que nós estamos. E eu acho que tem que envolver até políticas públicas, alguma coisa em cima disso, para trabalhar essa infância, porque as creches, escolas viraram, às vezes, um depósito, né, de criança, assim, de coisa para necessidade, não para desenvolvimento. Eu não sei se vocês percebem isso, gente. Eu percebo muito isso quando eu me encontro com o ambiente. Isso começa com professores que estão com burnout, coisas que não dão conta mais de lidar com criança, que não tem aquela entrega, aquela presença. E vejo também um movimento muito a favor desse lado. Só que é uma semente pequena ainda. E existe uma floresta, né, a ser aí cultivada. Então, você vem da área da educação, eu venho da área de negócio mesmo, de gestão. Então, como a gente equilibrar isso? Porque eu estou vendo que as pessoas estão chegando nas empresas sem cultivo nenhum, sabe? De raízes, de essência, de autenticidade. De autenticidade. E a gente tem muitos desafios aí pela frente, né? Eu percebo isso. Não sei vocês aí, né? Nesse contexto todo. E quando você me trouxe desenvolvimento e comportamento. Então, dentro das empresas, eu estou vendo comportamento, eu não vejo desenvolvimento. E eu chego para trazer, às vezes, um pouco de desenvolvimento, mas o desafio é muito intenso. É muito intenso. Para enxergar e chegar nesse lugar. Porque é um investimento, é tempo. É mais um desabafo, assim, né? Sei lá, se tem. Mas acho que conecta, né, com tudo que você está nos trazendo aqui. Não, sim, engraçado que você falou isso, porque essa semana, na conversa que eu tive com esse amigo meu professor, a gente falou sobre isso, e ele é muito a questão de entrar lá dentro, né, de falar muito sobre os problemas, e eu falo, eu sou uma otimista realista, eu tenho essa característica, eu sou realista, eu sei o que está acontecendo, mas eu sou otimista. E acho que começa a ser o primeiro passo, assim, talvez, assim, de tá, a realidade tá difícil, mas vamos lá, né? A questão que eu falo é que, em vez da gente pensar nas questões que já estão enraizadas, é a gente criar novos espaços. Entendeu? Isso não é o primeiro, isso não é a resolução total, mas eu acho que em vez essa coisa da gente entrar no. Essa coisa da gente entrar no. Enfim, essa coisa da gente entrar direto no institucional que já está completamente, vamos dizer, enraizado, a gente criar um espaço para atrair quem está afim primeiro. Entendeu? Então, pelo menos quando eu criei a nova, foi isso que eu fiz. Eu falei, bom, deixa eu criar primeiro um lugar onde as pessoas podem ir até mim e beber a água, beber essa água. E aí, depois disso, eu acho que depois que várias pessoas beberem essa água junto comigo, a ideia é entrar nos lugares, né? Porque tem uma coisa do comportamento humano que é interessante, que o ser humano ele quer fazer muito uma coisa quando várias pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, você numa empresa sozinha para falar sobre isso, às vezes é mais difícil do que você ir com um grupo, sei lá, eu, você e mais um, para falar disso, entendeu? É uma coisa simples, mas é uma coisa que faz diferença para o ser humano, assim, do tipo, eu vou dar 15 minutos de palestra, você dá mais 20, mais um fala mais meia hora da mesma coisa, entendeu? Então, eu tenho muito essa frase com a nova, que a simplicidade é a complexidade resolvida. Eu trabalho muito com essa frase na minha vida. Então, na questão da complexidade que você descreveu, para mim, neste momento, nos lugares que estão muito institucionalizados, é escuta. Escuta, 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 muito escuta. Escutar as pessoas. E por quê? A gente vai ver isso mais pra frente. A escuta já faz. Quando você escuta, você está espelhando para ela. Então ela já vai começar a sacar, entendeu?
Então, eu diria que dentro da educação e dentro desses ambientes institucionalizados, a gente às vezes fica nesse estado de impotência, mas aí eu vou trazer a antroposofia, e a antroposofia vai falar que o maior estado em que você pode conhecer o Cristo, a força crística, é no estado de impotência. A crucificação é esse ensinamento. A crucificação do Cristo é o ensinamento de que na impotência ele realizou a missão e ele entregou. Então, a impotência que você falou, ela é um lugar onde a gente fala, estou de mãos atadas, não tenho o que fazer, então eu vou me entregar. Eu vou entregar, entendeu? E aí nasce a escuta da investigação compassiva, eu acho também. Tá. E essa escuta é poderosa. Parece que a escuta é passiva. A gente às vezes acha que a escuta é uma coisa muito passiva, né? Que não tá. Mas a escuta é o que eu falo. Hoje eu dei um treinamento e falei: os líderes precisam aprender a escutar. A gente está precisando de liderança que escuta, não que fala o que tem que fazer. A gente precisa de liderança que escuta de verdade, e daí fala alguma coisa, entendeu? Acho que. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Enfim. Sim, respondeu. Na Respondeu. educação, Obrigada. o problema é não escutar, o professor não escutar o aluno, não dar espaço para o aluno falar e aí ele vê qual que é a revelação que o aluno está dando para ele. Acho que se eu fosse falar, esse é um dos grandes problemas da educação, a falta de escuta verdadeira. Que bom ver vocês aí juntinhos, Vânia. Boa noite, tudo bom? A gente estava com problema aqui do microfone e da câmera, então foi difícil, mas deu certo, que bom. Agora está ótimo. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Acho que não, então, Esse processo de escuta é o processo mais difícil que existe e nós não fomos capacitados pela educação, pela vida, pelas pessoas à nossa volta, para fazer esse tipo de atividade. Então, nós aprendemos, mesmo muitas vezes quando a gente não escuta, porque tem uma barreira de conversa acontecendo o tempo inteiro dentro da gente, e a gente, às vezes, fala: o que é que está acontecendo? O que é que você disse? Porque você não está ouvindo a pessoa, está ouvindo a conversa interna. É bem isso. E aí eu acho que vai lá para o começo, que essa questão que quando eu li a primeira vez do dormir a alma, né? Que a gente falou, né? Que a Raquel até falou sobre isso. Assim. E aí o que eu vejo que a antroposofia ela vai explicar isso, que ela vai falar sobre a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência, né? São a alma trimembrada. Nós como humanidade, hoje em dia, nós estamos parados na alma da sensação. Então eu fico só reagindo. Eu tenho falado muito, a gente fica só no estado de reatividade. Então eu fico o tempo inteiro interpretando se eu aprovo ou se eu desaprovo. Se eu aprovo ou se eu desaprovo. É tipo número binário, 01, 01, 01. Tipo, eu aprovo ou eu desaprovo isso. Inclusive o número binário é inteligência digital, né? Não é o pensamento orgânico, né? Então, tipo, eu acho que é bem isso que você falou. A gente viveu nesse ambiente de comportamento certo, comportamento errado. Behaviorismo, eu te dou um choque se você não faz o que é certo. A ciência cresce em cima disso, em cima da questão. Pode falar, Bolso. Então, o interessante também é que a psicologia comportamental não leva em consideração a criança interior. Só olha para o adulto.
como se ele não tivesse passado, não tivesse tido infância, aquela história do automatismo, mas dos comportamentos, geralmente são comportamentos automatizados, mas eles não olham para a origem disso. E tentam moldar a pessoa para encaixá-la para atender o sistema produtivo, para fazer o que todo mundo tem que fazer para poder a empresa ganhar dinheiro, para poder... Tá, quer dizer, existe, na verdade, essa necessidade do trabalho e tudo mais, mas, no fundo, existe esse encaixamento da pessoa desde a escola para ela produzir, para ela ser aquela pessoa que cumpre ordens, que não levanta da cadeira, que não fala, que não perturba ninguém, que só está ali para aprender a fazer algo, mas não para ser uma pessoa. E aí, eu puxando esse gancho do Bosco com o gancho da Raquel, eu acho que outra questão que me vem quando a gente fala sobre isso é nós, sim, nós que sacamos isso, né? Enfim, vamos pensar aqui no nosso pequeno grupo que a gente sacou o que está acontecendo. Aí vai a coragem para ir para o mundo e entrar nos lugares, em qualquer lugar, numa conversa de amigos, numa instituição. E a questão não é nem falar, né? Nem falar, mas trazer essa postura. Porque a gente tem um corpo elétrico, a gente tem um corpo de energia que emana coisa. É o que eu falo, às vezes a gente não precisa nem abrir a boca para falar o que a gente quer falar. Entendeu? Então, a autoeducação, eu acho que ela vai disso, assim, muito, assim, a gente aprender que essa escuta, ela é a mais poderosa de todas. Se a gente quer fazer uma transformação do mundo, a gente tem que aprender mais a escutar do que a falar. Eu acho que é mais... Por isso que a investigação compassiva me chama a atenção, porque ela fala de perguntas. O Gabor, ele vai falar, mas ele sempre está respondendo uma pergunta. Em toda a palestra dele, ele está respondendo uma pergunta. E aí ele responde essa pergunta. E eu acho que na minha visão, os mestres, né? Os mestres, eles sempre preferem responder. O Steiner preferia responder pergunta. Eles sempre preferem responder uma pergunta, assim, sabe? E aí eu acho outra coisa que a gente vive num desafio da educação também, é a capacidade de fazer perguntas. A gente também está com muita dificuldade de criar as perguntas, de fazer as perguntas. Né? Eu tenho muita vontade de fazer um workshop de perguntas. Como que pergunta? Como que a gente constrói? O que é uma pergunta? Pode... Tem bons livros a respeito de como fazer perguntas. Não conheço, conta mais. Te mando alguns. Felizmente, como você lê em inglês, tem muito poucos desses livros publicados em português. Então, você falando dos mestres, realmente, e eles gostam, eles preferem, quer dizer, responder perguntas. É isso, sabe? Porque não vem algo de dentro, porque eles estão ali, digamos que o cara é iluminado, né? Ele está ali, e se você não... É como um lago quietinho, né? Que não está ventando, que não tem folha caindo, está ali um lago refletindo o céu. Se não cai uma folhinha ou uma gota de orvalho, de chuva, o lago, a superfície dele não se mexe, é com o mestre, né? Então, para poder ele dizer alguma coisa, tem que ter uma provocação ali, uma pedrinha, né? Já caindo no lago, para poder criar ondas, fazer essa fala, entende? E o engraçado... Pode falar, pode. Existe, assim... a gente tem sempre essa grande necessidade de querer mudar as pessoas. E, no fundo, a pessoa às vezes não quer nem ouvir aquilo que você está falando, não interessa para ela,
nunca passou pela cabeça dela alguma coisa que você está falando a respeito, porque seu universo é outro. Então, enquanto a pessoa não abre a boca para perguntar, não tem o que responder. O mestre, né, digamos assim. E aí o que acontece com a maior frequência é essa coisa mesmo da politização, assim, de você querer incutir no outro aquilo que você acha que tem que estar certo, que tem que se comportar dessa ou daquela maneira, tem que fazer isso ou aquilo. Né? Então, e é o que acontece o tempo inteiro na sociedade. Alguém vem e joga regras em cima da gente e fala, o certo é isso, né? Mas ele nunca nem sabe se você tem condições de viver aquilo, de fazer aquilo, de nada. E é por isso que tem toda essa binariedade aí nas nossas comunicações. É preto ou branco, é sim ou não, e pronto. É bem isso. E aí eu fiquei pensando sobre a questão da Raquel também que você falou, Raquel. Às vezes é interessante, nos ambientes institucionalizados demais, chegar com perguntas, não com as respostas. Né? Ou abrir os espaços para pergunta. Você chega, antes de fazer, por exemplo, uma intervenção, você pedir, então, a gente vai falar sobre esse tema, então antes você me manda quais são as perguntas que as pessoas precisam que eu responda. Antes de chegar para falar, sei lá, eu estou falando mais nessa situação empresarial, assim, que eu me preocupo com esse cenário. Porque ele está relacionado com a educação, né? Sim. Então, tipo, em vez de chegar, por exemplo, a gente dar uma palestra, em vez de chegar com a palestra pronta, eu já fiz isso, eu falo, em 2 dias eu falo assim, eu quero que a pessoa que eu vou dar a palestra, me manda as perguntas desse tema antes. Ou na própria palestra, abrir com as perguntas. O Gabor, eu vejo que ele faz isso. Ele dá a palestra dele de, sei lá, vai falar sobre o tema dele, vai falar em meia hora o tema dele, e ele fica 1h30 respondendo perguntas. Ah. Entendeu? Eu acho que tem muito essa sacada das perguntas. A Anne, ela perguntou sobre que ela não entendeu muito bem sobre o espelhamento. Eu vou pedir licença só para eu explicar para ela aqui rapidinho, se vocês quiserem me ajudar aí, tanto a Vânia quanto a Raquel, que tem um pouco de conhecimento disso. Ô, Anne, é o seguinte, a gente viu um pouquinho no vulnerabilidade isso daqui que eu mostrei para você, né? Isso. E aí eu tô aqui, eu me aprofundei nisso. A gente falou mais sobre as questões dos setênios. Se você olhar essas setinhas aqui, ó, essas setinhas, isso a gente chama de espelhamento. O que é o que eu tô falando? Tudo acontece aqui nesse primeiro momento. Então, tudo que acontece nesse primeiro momento, a gente vai espelhar ao longo da nossa vida. E aí é o que eu mostrei aqui nesse slide, que é assim. Então, as coisas que aconteceram comigo do 0 ao 7, as experiências que aconteceram comigo do 0 ao 7, elas vão, vamos dizer assim, reaparecer de outra maneira, de uma nova, não exatamente igual, mas mesmo teor, mas outras experiências, quando eu tiver 35, 42. E essas experiências vão espelhar no 42, 49, aqui eu estou andando para frente, né? Tá de trás para frente. Nas minhas experiências do 7 ao 14, que eu vivi aqui, elas vão reaparecer aqui com a oportunidade de fazer uma releitura, corrigir, reestruturar, entendeu? E vai aparecer de novo aqui nos 49, 56. Esse processo de, vamos dizer assim, de revisão é o que a gente fala que é a metamorfose da alma. Então, o que começa ali no Mundo é Belo, né, recebendo o Mundo é Belo, isso vai, nos anos, formar uma metamorfose que vai me dar o teor da minha alma da consciência. A minha experiência dentro da alma da consciência, que já está, vamos dizer assim, influenciada pelo Mundo é Bom, pelo meu primeiro setênio, isso aqui, a minha alma da consciência, ela já é resultado das minhas experiências do primeiro setênio, ela vai se metamorfosear e formar a minha alma imaginativa. Então, se eu não tenho um Mundo é Bom,
Se na alma da consciência eu não, vamos dizer assim, saco que eu não tenho um mundo é bom e eu não me curo, vamos dizer assim, de algum trauma, eu provavelmente vou chegar muito enrijecido na velhice. Eu não vou ter, a minha alma a minha alma imaginativa, ela não vai ter germinado. O que é uma pessoa sem imaginação? Sem a alma imaginativa em estado de dormência. Vamos pensar na semente. Não quebrou a dormência. A pessoa não quebrou a dormência. A imaginação é que dá movimento para a gente. Então, ela fala sobre a questão do... Provavelmente uma pessoa que não desenvolveu a alma imaginativa, que não quebrou a dormência da alma imaginativa, ela vai ser enrijecida. Aqui eu dei um exemplo prático, assim. Manda bala, pode falar. Fala aí, galera. Ai, peraí. Pode falar, Bosco. Eu usei há pouco, conversando com a Vânia aqui, quando a gente estava tentando aqui consertar o notebook, né, o navegador, para poder aparecer as nossas imagens, ter microfone aberto, falei do espelho. O espelhamento, na verdade, é um carimbo que a gente cria lá naquele período inicial da vida, né, nos 3 primeiros, ou até mesmo no primeiro setênio, né, a gente cria um carimbo com as impressões do que a gente interpretou, recebeu, etc. E aí a gente sai carimbando o resto da vida com aquela mesma impressão. Seu mic está fechado, Ana. É bem isso mesmo, assim. E é interessante que você falou sobre essa coisa da psicologia comportamental, dela não olhar para a criança interior. E eu falo, absolutamente todas as respostas estão na criança. E aí eu falo que o desenvolvimento humano é o grande retorno. É a questão, você viu aquela imagem do Orórobus, que é a cobra mordendo o rabo? O desenvolvimento é isso. Você vai, passa todo o processo, no final é para você terminar a vida em estado de criança. Eu fico pensando que morrer bem é se espelhar num bebezinho que está entregue e vulnerável. Entendeu? Uma vez falaram, qual que é a sua pergunta, né? Uma vez uma pessoa me falou assim, mas qual que é a sua pergunta da vida? Eu falei, minha pergunta da vida é como morrer bem. Eu quero morrer bem. Entendeu? Tipo, quero saber morrer. Pode falar, moço. Bom, por acaso, hoje eu estava ouvindo aquele velhinho barbudo, famigerado, lá da Índia, né? Do Osho. E ele fala que, na verdade, a gente está aqui para se preparar para morrer, que é a única coisa inevitável, e que tudo que a gente precisa aprender a fazer é viver bem para morrer bem, né? Então, é engraçado você falar nisso aí, porque eu estava ouvindo a Sabedoria das Areias, eu não sei se já foi traduzido para o português, Wisdom of the Sands, e, e aí ele fala também a respeito dessa coisa da entrega, que a gente confunde a entrega como se vender, entende? A gente entende geralmente isso. E ele estava explicando que, na verdade, na entrega, você ganha tudo porque você se abre para o desconhecido. Cara, Essa coisa de ser criança de novo, entende? é muito interessante para mim, porque eu tenho uma criança em casa. E falando sobre isso, é impressionante, assim, impressionante como eu consigo. Eu acho que eu até comecei a fazer esses grupos de estudo de vulnerabilidade, esse agora, porque eu percebi como eu poderia ferir a minha filha se eu não trabalhasse isso. Então, quando eu faço isso que eu estou fazendo aqui, tem um interesse pessoal. Não é uma coisa que eu quero fazer, tipo, para dar aula. Não, eu tenho. Porque é nesse lugar da troca
que eu aprendo. Entendeu? Que é nesse lugar, se eu fizesse, eu não aprenderia tanto se eu não estivesse aqui falando com vocês sobre isso. Eu vou sair dessa aula mais incorporada ainda e mais preparada para lidar com a Cecília. Entende? Então, eu falo que por trás de tudo isso tem um interesse pessoal meu em relação à Cecília. Porque eu falei isso outro dia, eu já cometi falhas graves com ela. Mas o problema da a falha gravíssima, pelo que eu entendo da psicologia, e você pode me ajudar, é a recorrência também de uma coisa. Que eu acho que é a questão do carinho. Então, isso é muito. Então, tipo, se eu ficar fazendo uma postura recorrente com a Cecília de uma coisa errada, aí o negócio carimba nela mesmo. Agora, se eu fizer uma vez, duas vezes, duas falhas, assim, sei lá, uma explosão, ou um momento que eu não dou conta e não consigo me segurar, e aí eu olhar para isso e falar, não, então deixa eu entender por que eu não consigo me segurar, por que está acontecendo isso. Não vai ser recorrente a falha. Então, eu acho que tem a ver com essa questão também. O trauma, uma vez minha tia era psicóloga e a gente estava falando sobre o estupro. E aí ela me falou isso, ela falou, é horrível de qualquer maneira, mas um estupro que é recorrente, por exemplo, uma criança que é estuprada dentro de casa constantemente, é mais forte o trauma. Vamos dizer, a recorrência é mais forte. Então, quando você para isso, quando você para essa recorrência, você já fez alguma coisa. Se a recorrência parou de acontecer, aquilo já pode começar a se curar, entendeu? Eu acho que isso tem a ver também com os nossos comportamentos. Um comportamento muito recorrente vai machucando a gente. Então, Ana, e quando você traz aí, né, essa tua preocupação aí com a filha, é tão interessante, porque eu fico olhando para mim. Porque ela, a minha filha, que hoje está com 35 anos, ela fala até hoje, mãe, eu tive abandono materno. E isso marca muita gente também enquanto mãe. Aí, para a gente sair desse lugar também, da culpa, né, de todos os traumas também do adulto, não é brincadeira. E eu me lembro que essa imagem ficou muito marcada para mim, que eu me lembro perfeito que eu tinha que sair do trabalho, ela assim, com 2 aninhos, aí ela corria, agarrava minha perna, não vai, mamãe, por favor, não me deixa. Então, olha o sentimento. E eu sabendo que eu tinha que ir, às vezes eu saía chorando, mas eu tinha que ir para o trabalho também, porque eu não tinha como ficar e cuidar nesse sentido financeiro, enfim. E olha quanta coisa que a gente carrega e o peso que isso é para as duas partes, tanto para a filha quanto para uma mãe também, né? Porque, ao mesmo tempo, aí eu falo, olha, o abandono materno foi para gerar tudo isso que gerou para você hoje, que hoje ela mora na Nova Zelândia, e eu falo, então, isso são as sequências e consequências, porque eu não podia parar, eu tinha que te dar condições, eu tinha que te dar uma boa educação, enfim. E era o que a gente dava conta no tempo, no momento, né? Mas isso a gente carrega como uma marca também profunda, né? Então, e aí tem que ir se curando juntas. Agora a gente faz esse processo, né? De uma reaproximação e avaliar isso numa profundidade também para resolver, né? Para que cada uma entenda o que foi cada momento da vida, né? Então, não é brincadeira. Aí eu acho que a minha filha fala para mim, você não me ama. Ela fala muito, você não me ama. Quando eu falo um não, quando eu estou trabalhando e eu não vou brincar, ela fala, você não me ama. E aí eu acho que entra uma questão para mim, né? Que daí, quando eu li essa frase, a criança não checa a realidade. Então, quando você ia lá trabalhar, ela não ia checar isso. E como que você ia, entendeu? Então, todos nós vamos ter que pegar essa criança e falar, não, então agora eu sou um adulto, então agora
quem cuida da criança da sua filha é a sua filha cuida da criança dela. Você cuida da sua. E as duas crianças cuidadas brincam juntas, entendeu? Elas se relacionam. Mas eu falo, todo adulto tem que assumir a própria criança. Grande parte dos problemas dos relacionamentos, das relações, dos conflitos, é porque alguém está carregando a criança do outro. Eu acho que a gente está caminhando para o final aqui. Acho que a gente pode finalizar aqui, talvez com uma palavra ou com falar alguma coisa. Eu não coloquei um exercício hoje, assim, acho que eu não senti assim, esse impulso de colocar. Mas na próxima aula a última aula a gente vai falar de compaixão. Então na próxima aula eu vou preparar para chegar nesse lugar, porque Vânia, eu acho que também tem o grande lance disso para mim é a compaixão. Você precisa ter, e para você ter compaixão, você tem que ter compaixão por você mesmo. Então eu acho que é onde eu queria chegar com esses 4 para a gente mergulhar na compaixão. Então semana que vem a gente vai começar, porque eu acho que é um assunto tão importante, tão profundo. Então, semana que vem a gente vai começar a mergulhar na questão, porque chama investigação compassiva, né? Então, a compaixão, ela é a grande norteadora. Então, semana que vem a gente vai falar um pouco sobre começar a falar da compaixão, para no último encontro aprofundar nisso. Então, acho que era isso. Acho que a gente pode fechar agora. Para quem quiser falar, não sei se Sara e Anny vão querer falar alguma coisa, mas acho que para mim hoje foi fluido. Acho que foi muito sobre fluir. Eu acho que foi uma grande troca hoje também, né? Teve essa oportunidade da gente se ver no outro e a gente se olhar e fazer essa troca, né? Poder também partilhar. Muito bacana. E é um princípio da compaixão. Raquel, quer falar alguma coisa? Obrigada, Ana. E escuta, né? Acho que o belo é isso, é saber ouvir e ter essa troca, né? De onde nós estivermos. Diante de um ambiente que é desafiador, de um lugar que é fluido, de um lugar que não é. Então, acho que a gente tem que manter perseverante. Acho que é isso. Acho que a Sara está escutando só. Sara, se quiser pôr só uma reação. Peraí, eu já vou. Anny, quer falar alguma coisa? Nossa, eu quero. Eu gostei muito hoje do encontro. Eu achei muito legal o que a Vânia falou, de ouvir o outro lado, porque eu também tenho um abandono, né, materno, eu sinto isso, e eu me senti, assim, carregada no colo de ver ela explicando o lado dela, e eu me preocupo também de como minha filha vai ver o meu lado quando ela crescer, porque a gente tenta acertar, e eu sei que minha mãe errou muito, mas ela tentou acertar muito também, né? Então, ver o outro lado hoje da Vânia aqui explicando da situação é muito bom, né? De enxergar o outro como humano. Gostei demais. Achei bem legal. Eu estava justamente hoje pensando isso e precisando dessa palavra, sabe? Encaixou como uma luva do momento do presente, do hoje, assim, para mim. Então, foi muito bom. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, querida, por você ter vindo. Acho que é isso. Acho que, Sara, quer dar um joinha? Quer falar alguma coisa? Oi, boa noite. Eu acho muito válido essa fala. Eu já falei algumas coisas há um tempo para a Ana sobre isso. Eu fui fazer terapia para tentar compreender algumas coisas do passado a respeito do lado da minha mãe, que eu passei quando eu era criança.
da forma com qual hoje eu sou professor e trato o lado das crianças também, né? Como eles vão ser no futuro, através do carinho próximo que eu passo com eles como educadora. E eu falo assim, a gente vive uma vida, assim, desculpa falar, mas esperando a morte. E assim, eu levo isso assim, não sei como vocês vão entender, mas eu vou falar da minha forma que eu compreendo o mundo, que eu compreendo a minha vida, entendeu? Eu sou rodeada de pessoas que fazem parte do meu universo, que eu compreendo e aprendo com elas, só que um dia eu também vou deixar de existir e também vou deixar algo nelas que também vai desaparecer, mas vai continuar vivo, sabe? É só isso que eu quero dizer. Então eu tenho que deixar de alguma forma o meu espírito viver em outras pessoas também. Só isso. Então tem que também estar em paz, tanto dentro como fora. Obrigada, Sara, muito bom. Realmente, eu acho que a paz é um negócio que a gente precisa falar muito sobre ela. A paz é muito importante. Então tá bom, gente. Bom descanso. Semana que vem a gente se encontra. Eu vou pôr o Sara e a Anne, eu vou pôr vocês no grupo, então vocês vão receber ali o link para vocês assistirem. Convidei as duas hoje. Eu falei, já que não foram. Já tinha pensado em chamar as duas. A Sara sempre a gente conversa, a Anne fez parte do grupo de estudo de vulnerabilidade. E a troca é rica, né? Quando tem mais pessoas. Então acho que é isso, gente. Um beijo para vocês. A gente vai se falando. Tchau, Ana. Tchau, Tchau, Boa tchau. noite, gente. Obrigada. Uma ótima noite a todos. Boa Obrigada. Muito noite, obrigado. pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Aurora. Oi. Ai, Tchau, quem é tchau. que está aí com essa vozinha linda? É a Aurora. Ah, bem Aurora. vai. Para. Oi, Aurora. É só tchau, filha. Tchau, Aurora. Beijo. Tchau, tchau, gente. Legal. Tchau.